Depois de algum tempo, preso àquela janelinha da tela do computador, eu estou hoje de volta aqui, frente à lousa, e o retorno para comentarmos o vídeo 56, aula 54. Na última aula, nós deixamos uma dúvida lá, e dissemos naquela época que queríamos comentar sobre isso na aula seguinte. Eu estava usando, eu usei para dimensionar as estruturas de conservação, para dimensionar terraço, dimensionar canal, dimensionar caixas, a velocidade de infiltração básica. Tá? Consideramos que aquelas áreas, estabelecemos para aquelas áreas de trabalho uma velocidade de infiltração básica. Você se lembra que na grota, naquela encosta da grota, eu usei uma velocidade de infiltração básica de 7 milímetros por hora, e na outra encosta onde nós fizemos terraço e fizemos caixas na parte superior, nós usamos uma velocidade de infiltração de 10 milímetros por hora. Então a dúvida é essa aí, eu levantei a dúvida, por que usar velocidade de infiltração básica e por que não usar a velocidade de infiltração? Olha, nós conhecemos, já vimos lá, bem no princípio lá das aulas, é uma curva de velocidade de infiltração. Então vimos que aqui, por exemplo, esse eixo de velocidade de infiltração, aqui o tempo. Vimos que quando você usa, por exemplo, um filtrômetro, tá? Um simulador de chuvas, você vai coletando água e essa quantidade de água vai aumentando a quantidade coletada com o tempo, porque o solo estava seco, por exemplo, quando você começa o trabalho, o solo estava seco, por exemplo, e aí a infiltração é mais alta porque há uma demanda de água para satisfazer a deficiência de umidade natural, tá? E aí a velocidade é mais alta, e à medida que essa umidade, a deficiência de umidade natural vai sendo alcançada e vai chegando próximo de zero, a velocidade de infiltração vai caminhando para um valor mais ou menos constante, tá? Mais ou menos constante aqui no final da curva, então, que é a velocidade de infiltração básica. A partir desse ponto, você não tem mais deficiência de umidade no solo, ou seja, aquela camada de umidade do solo está satisfeita, tá? E você passa a água que penetra no interior do solo, tende a descer por percolação e para o aquífero. Essa é o conceito importantíssimo para nós em termos de manejo de bacias hidrográficas para a produção de água. Tá? Nós estamos baseados nessa possibilidade. Tá? Bom, bem, aí, para dimensionar aquelas estruturas de conservação, nós usamos esse valor. Tá? E aí eu deixei a pergunta, porque, olha, se você está com o solo seco, se você tem um solo seco, você talvez não esteja aqui nesse ponto, tá? Velocidade de infiltração básica. Quando começa a chover, você pode estar em um outro ponto qualquer da curva. Então, por que não usa um outro ponto qualquer da curva? Primeiro, é uma dificuldade, né? Em cada situação, por exemplo, isso varia com a umidade do solo, varia com a intensidade para a situação. Então, para essas diferentes possibilidades, fica difícil você estabelecer um valor, achar esse ponto aqui, para que você determine um valor a ser utilizado. Mas tem outras razões que a gente pode informar aqui, que é a razão principal de usarmos a V/B e não usarmos a velocidade em qualquer ponto da curva. Bem, olha, vamos mencionar, você tem a quantidade de enxurrada que a gente está usando, aquela enxurrada que eu estava usando para dimensionar, eu tenho chuva menos a velocidade de infiltração, tá? Se eu multiplico isso aqui pelo tempo, eu tenho a lâmina a ser usada no dimensionamento. É claro que para isso aqui eu preciso ter isso aqui em milímetros, por exemplo, por minuto, tanto esse quanto esse valor, os dois valores em milímetros por minuto. Se eu multiplico isso pelo tempo em minutos, eu vou ter a lâmina de água em minutos. Você se lembra que a gente estava usando lá, por exemplo, naquelas chuvas que nós usamos no dimensionamento, lâmina de água de 10 milímetros. Tem algum caso lá que a lâmina de água é de 10 milímetros.
Então essa lâmina de água é isso aqui. Então você usou a velocidade básica de infiltração e calculou uma lâmina de água e achou uma lâmina de água de 10 milímetros. Então você fez o cálculo, a área, aí você tem a área, você fez o cálculo da quantidade de enxurradas que estava sendo gerada nessa área e a partir daí ficou fácil de dimensionar uma estrutura de conservação capaz de armazenar e infiltrar todo esse volume, ou pelo menos boa parte desse volume. Então, os dimensionamentos estavam baseados nessa ideia. Bem, agora olha o seguinte, se você aumenta, se eu pego aqui no ponto, vamos admitir que eu vou ter uma curva dessa, muito bem estabelecida, sei que após uma chuva o solo passou por um período de secagem, então eu vou ter uma nova curva semelhante a essa quando voltar a chover, em que eu escolho um ponto aqui. Eu escolho um ponto nessa posição, em vez de usar essa velocidade, eu vou usar essa velocidade aqui. Agora, se essa velocidade, eu vou usar essa velocidade, ela vai ser maior do que essa aqui. Vai ser uma velocidade maior. Se essa velocidade aqui é maior, eu vou ter um volume uma lâmina de enxurrada menor, não é? A quantidade de chuva, vamos supor que seja o mesmo valor, você pega uma chuva de 50 milímetros por hora durante 15 minutos, com a velocidade de infiltração, em vez de 10 milímetros por hora, você pega uma velocidade de infiltração de 15 milímetros por hora, então esse valor aqui de lâmina de água vai diminuir. Então eu vou ter uma lâmina calculada, uma lâmina de água provocando enxurrada menor do que se usar a velocidade de infiltração básica. Qual a consequência disso? É que aí eu passo a dimensionar. Quando eu vou dimensionar essa estrutura aqui, ó, esse canal, esse terraço aqui, eu vou usar uma lâmina de água provocando enxurrada menor do que aquela que eu teria se estivesse usando a velocidade de infiltração básica. Então, eu acabo, se a lâmina é menor, a quantidade de enxurrada vai ser menor, o volume de enxurrada vai ser menor naquela área, e eu posso dimensionar uma estrutura menor do que aquela, com capacidade menor do que aquela que eu estaria calculando se eu estivesse usando a velocidade de infiltração básica. Resumindo, se você usa a velocidade em qualquer outro ponto acima da velocidade de infiltração básica, você pode provocar um cálculo de volume de enxurrada menor. Então, claro que se você está dimensionando em função do volume de enxurrada, você pode estar armazenando menos volume de água no canal ou no terraço. Então, é preferível ter um dimensionamento maior do que quando nessa curva aqui, ó, se eu faço o dimensionamento da velocidade de infiltração básica e eu tenho uma curva dessa durante uma chuva, o que vai acontecer? Eu estou com uma estrutura capaz de armazenar mais água do que aquela que está sendo gerada. Mas vai chegar um ponto em que se essa curva vai chegar a essa posição que está aqui, e a partir daí, então você tem a segurança que mesmo com a velocidade de infiltração básica, que é menor do que as outras, e que é capaz de gerar mais enxurrada, você estaria apto a armazenar aquela quantidade de água de enxurrada que você está interessado em armazenar e conduzir para o aquífero. Tá? É por isso que a gente usa a velocidade de infiltração básica. Olha, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui em frente da câmera para comentar a respeito da importância de saber a intensidade de chuva. Ó, nós vimos lá, por exemplo, que nós usamos lá três intensidades de chuva. Durante o ano, nós escolhemos lá 3 intensidades de chuva. Mas aquelas intensidades de chuva, elas devem ser escolhidas, falamos lá, mas vamos insistir nisso que é importante. Falamos lá que essa intensidade de chuva, para você saber quais são, você tem que ter um processo de medição dessas intensidades ao longo do ano. É claro que nós comentamos aqui que você pode calcular a intensidade se você conhece o seu sistema de quais são as chuvas mais comuns que acontecem. Quando você arma uma chuva em algum lugar, você fala, opa, vai vir uma chuva forte. Então eu vou medir, eu vou botar o meu pluviômetro, se eu tenho só um pluviômetro, eu vou esvaziar o meu pluviômetro e vou coletar o volume de chuva durante essa chuva forte que ela chegar e vou marcar o tempo dela. Então com isso eu tenho a intensidade. Então você pode fazer isso durante o ano.
tem paciência de fazer esse tipo de coisa. Então você vai ter a ideia de quais são as intensidades máximas comuns que ocorrem durante o ano. E para que você escolha, dentro desse rol de intensidades, você escolha algumas intensidades altas para que você faça os cálculos das estruturas de conservação. Então, olha, mas se você tem um pluviógrafo, aí é diferente, você vai ter o registro disso ao longo do ano, e com isso você vai ficar com muito mais facilidade, você olhando esses registros, você verificar quais são aquelas intensidades máximas comuns que ocorrem na sua área, e você possa, a partir daí, fazer aqueles cálculos de estrutura de conservação com base nessas suas. Nós fizemos apenas com 3, você podia ter, se você tem um espectro completo, você pode trabalhar com 5, 6, 7 ou até mais suas. Então isso facilita você ter uma segurança daqueles cálculos que a gente estava fazendo. Você deve se lembrar que aquelas chuvas que nós escolhemos, elas representavam apenas um pouco menos de 20% da chuva total que atingia na área, Então nós tínhamos muito mais chuvas capazes de provocar abastecimento de aquífero do que aquelas. Então nós tínhamos, por quê? Olha, toda chuva, se nós usamos lá 10 milímetros por hora, em alguma 10 milímetros por hora de alguma velocidade de infiltração básica para alguma cálculo daquele, e também 7 milímetros por hora. Olha, se eu tenho a velocidade de infiltração básica nesses valores, 10 milímetros por hora ou 7 milímetros por hora, todas as vezes que a chuva for maior do que com intensidade maior do que isso, você vai provocar a formação de enxurrada. Então é esperado e praticamente certo que você vai ter durante o ano, naquela área da bacia que trabalhamos, muito mais chuvas com intensidades maiores do que 10 milímetros por hora ou 7 milímetros por hora. E isso vai provocar a formação de enxurrada, e se você dimensionou as estruturas para aquelas chuvas que você descobriu que são as mais intensas, essas estruturas dimensionadas vão ser capazes também de segurar as enxurradas, os volumes de enxurrada formados em outras chuvas com intensidade um pouco menores do que aquela. Se você tiver uma chuva com 15 milímetros por hora, olha, qualquer das possibilidades aqui, você vai ter a formação de enxurrada, e aquela estrutura, como ela está dimensionada para uma chuva bem mais intensa do que essa, ela será capaz de segurar todo o volume de enxurrada produzido por essa chuva. Então, nós estamos trabalhando com uma certa segurança. Aquele dimensionamento foi feito para a gente ter uma certa segurança de que nós vamos realmente reduzir a quantidade de enxurrada que sai da bacia, que provoca aumento de vazão, né? Aquele aumento de vazão, a vazão cresce na hora da chuva, então nós diminuímos aquela curva, aquele acréscimo da curva de vazão durante um período de chuva, nós queremos diminuir aquilo e trazer para um valor mais ou menos constante e segurando, e para isso a gente vai tentar segurar os volumes de enxurrada formado na bacia. A importância é que, ao invés dessa água ir embora da bacia, vamos guardar essa água nos aquíferos para que você possa ter volumes suficientes de água no aquífero para abastecer o córrego durante o período de estiagem. Bem, apenas aproveitando o comentário, olha, nós usamos aqui o valor de chuva, né? Nós usamos o valor de chuva. Bem, olha, a gente está desconsiderando aqui até agora, a gente não comentou a respeito de interceptação. Nós falamos em interceptação para trás, discutimos a abstenção, tá? Nós discutimos o problema da interceptação. Bem, então você tem aqui nós trabalhamos aqui em pastagem, mas mesmo na pastagem você tem uma certa quantidade de água que é interceptada pelo capim que está sobre a superfície, ou por algum obstáculo qualquer. Então essa retenção essa interceptação, uma forma de retenção de água, essa quantidade acaba evaporando e nós não podemos contar com ela nos nossos cálculos. Nós desconsideramos isso. A área está degradada, a vegetação está muito rala, não está ruim, então nós admitimos que a interceptação nesse caso é muito baixa e a perda por evaporação desses volumes interceptados, também essa perda é pequena, considerada pequena. Mas você pode considerá-la
Você pode, através de pesquisa, descobrir, olha, se eu tenho uma braquiária plantada, essa braquiária pode interceptar uma certa quantidade de água e eu vou descontar isso. Então, como é que eu faço? Olha, a chuva, eu desconto da chuva, porque esse volume de chuva, se você tem interceptação, essa chuva que chega à superfície é menor do que essa. Se a interceptação for de 5%, você vai descontar esse 5% da quantidade de chuva que você vai utilizar. Então, aquela lâmina de água de 10 milímetros, por exemplo, que você usou para calcular os volumes de enxurrada, pode ser uma lâmina de 9 milímetros em vez de 10, porque 1 milímetro foi provocado pela evaporação dos volumes interceptados. Então, é bom a gente ter esses conceitos. Então, a gente às vezes abandona esse depois porque os valores são muito pequenos em muitos casos. Se você tem uma floresta, uma vegetação arbórea, a interceptação é muito maior e ela precisará ser efetivamente considerada. Tá certo? Então, essas coisas precisam ficar bem claras. E a gente vai aos pouquinhos, adicionando um pouco de comentário, tá? Para que você vá formando cada vez mais, você vai consolidando aqueles conceitos que a gente vem discutindo. Outros detalhes também, a gente vai aos pouquinhos introduzindo. Aqui nessa curva, por exemplo, se o solo, essa curva, nós traçamos essa curva de valor maior para valor menor. Começamos com valor alto já e até um valor de V e B. Mas nem sempre isso acontece no princípio. No princípio da curva é possível que o solo esteja muito sujo, a superfície do solo. Quer dizer isso? Que sujeira é essa? Você pode ter uma quantidade muito grande de partículas finas, tá? Se a região é argilosa, ou mesmo outra forma de partículas orgânicas que são muito fininhas e que são capazes, na primeira chuva, o solo está muito seco, então essa camada, essa sujeira se acumula na superfície. Quando da primeira chuva forte, cai uma chuva forte, no princípio, essas partículas acabam vedando, elas são carreadas para os poros do solo, veda, e você pode ter um escoamento superficial maior. Então esse valor de infiltração, se o escoamento superficial é maior no princípio, esse valor de infiltração pode no princípio não ser tão alto. Então ele pode começar praticamente não infiltrando nada, porque os poros são todos vedados por essas partículas, por essa sujeira, mas logo depois esse sistema vai sendo eliminado, essa sujeira vai sendo eliminada, vai sendo carreada, e você começa a ter um aumento de infiltração e chega a esse ponto aqui, tá? E aí começa realmente a curva de infiltração se processar da maneira como normalmente acontece. Então, isso também pode acontecer. Então, se você tem isso aqui, é bom que você tenha esse cálculo de velocidade de filtração correspondente à infiltração básica, para você não permitir que esses volumes gerados aqui acabem se perdendo se você utilizar uma velocidade de infiltração maior. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.